Guilherme, como que foi a dinâmica da morte do taxista? Às 18h16 do último domingo, o atirador, que acreditamos que se trata desse personagem que usa um boné preto e uma camisa azul com letras grafadas em branco, o atirador e esses outros três personagens, às 18h16, saíram da Praça de Fátima, bem próximo ao local do crime, caminharam pela Avenida Beira Rio em direção ao local do crime. Em seguida, eles ingressaram na ponte conhecida como Ponte de Ferro, já às 18h18. 2 minutos depois eles já chegaram aqui. Às 18h19 eles desceram dessa ponte, eles se alojaram aqui sobre a ponte, e acreditamos que nesse momento, esse personagem de branco aqui apontado tenha passado a arma que portava para o personagem de azul, que acreditamos que se trate do atirador. 1 minuto depois, eles já desceram a ponte e caminharam em direção ao ponto de táxi da Praça Jerônimo Monteiro. E aqui deu-se a execução do crime. Com as imagens fluindo abertamente é bem mais fácil a percepção, mas percebe-se que os dois agentes de branco, durante a execução do crime, percebe-se que os dois agentes de branco, o agente vermelho observa, e em seguida iniciam um processo de fuga. Eles correm em direção à loja da Dalto, atravessam em seguida a ponte situada ao lado da Dalto. E já o atirador, ele atravessa, logo depois do crime, ele atravessa a rua seguindo sentido oposto e ele atravessa a rua nesse ponto e sobe em sentido ao Colégio SIAC, transportando a mesma sacola e com aquelas mesmas vestes vistas anteriormente. Através de testemunhas oculares, conseguimos identificar que o agente de azul que carregava a sacola e usava o boné preto de fato o atirador, e ele já foi reconhecido por testemunhas, acreditamos já conhecer a identidade dele com bastante segurança. O nosso esforço agora é voltado à identificação dos outros 3 personagens retratados nessas cenas. E requisitamos as imagens de vídeo monitoramento de 26 estabelecimentos comerciais e acreditamos que na tarde de hoje elas nos sejam entregues. Acreditamos que essas imagens possam permitir a visualização dos rostos desses personagens com uma resolução mais satisfatória. E agora, com essas imagens, doutor, a hipótese de latrocínio, ela continua sendo investigada ou ela é descartada pela polícia? Praticamente descartada, principalmente a partir do momento no qual foram identificados problemas pessoais entre a vítima e o personagem que aparece de azul aqui com camiseta preta. Se identificou que ele realizou a venda de um aparelho de telefonia móvel para a vítima. Esse aparelho não funcionou a contento, a vítima devolveu e não conseguiu a restituição do valor empregado. E isso pode ter gerado um conflito e desencadeado o homicídio. Mas, por outro lado, o próprio autor chegou a tecer comentários nos quais ele dizia que não gostava da forma com a qual a vítima se portava diante de moradores de rua dessa cidade. Então, assim, compreender exatamente o que leva uma pessoa a uma medida extrema como essa é difícil, mas há razões que, para a concepção que talvez na visão desse personagem podem ter legitimado, entre aspas, a conduta dele. Esse mesmo personagem é investigado por um homicídio praticado exatamente em frente à Delegacia da Mulher, exatamente embaixo do topo da loja Líder, em janeiro de 2016, o primeiro homicídio do ano. Para a conclusão do inquérito, aguardamos agora somente a conclusão de um exame pericial. Na época foi colhida a impressão digital do autor na garrafa usada como instrumento cortante, e assim que acreditamos que os exames requisitados possam confirmar a suspeita já existente. Então ele já foi identificado?
já foi identificado o personagem de azul. Precisamos muito da ajuda da população para identificar os demais. E em matéria de processo penal, todo elemento é válido. Então nunca é demais a obtenção de novas provas. Uma vez que esse tipo de crime é julgado pelo júri, que o júri, a gente não tem como prever qual a força do elemento necessário para convencer os jurados que poderão vir a apreciar o caso.